sofrendo, e somente o Evangelho tem poder para libertar. Muito boa noite, meus amigos da nossa programação, do nosso Facebook ao vivo. Também aos meus amigos da minha página do YouTube. Que Deus abençoe a todos abundantemente no nome do Senhor Jesus. Eu quero falar algo com respeito, com relação em grupos de WhatsApp ou até mesmo em redes sociais. Algo que Deus me colocou no meu coração para falar. E isso me ocorreu foi hoje, é terça, né? Isso me ocorreu no domingo à noite, né? Inclusive era o domingo que eu estava me preparando para ir para a igreja, para congregar. E de repente ali o meu carro deu um problema, não funcionou mesmo. Aí eu peguei e falei comigo, não, eu não vou deixar de ir na igreja por causa do carro. E acabei indo de a pé, nada mais, nada menos, caminhei 5 quilômetros a pé, né? Então eu acabei levando aquilo ali em consideração de que Deus queria falar comigo. Então era o momento certo dele falar comigo ali, caminhandinho. Então ali eu fui observando as pessoas, os carros, eu fui observando tudo ao meu redor, que você sabe que quando a gente está andando de carro, dirigindo, a gente não percebe nada em volta, né? Tudo passa rápido, né? A gente tem que prestar atenção no volante, no trânsito e tudo mais. Aí quando você vai caminhar de a pé, você começa a ver coisas mais diferentes. E ao mesmo tempo eu estava conversando com o pessoal pelo grupo do WhatsApp ali e tudo mais. E o que Deus falou comigo depois que terminou a reunião, que eu tive que ir voltando embora? Com relação às discussões que acontecem nos grupos de WhatsApp e redes sociais. Muitas pessoas hoje, elas têm preocupado mais com discussões bíblicas, com coisas bíblicas e teológicas, do que com a vinda do Senhor Jesus. Muitas pessoas hoje, que se dizem pessoas espirituais, acabam se tornando carnais quando caem em discussões bíblicas, em discussões alheias. Por exemplo, a gente vê aí pessoas que entram em grupo do WhatsApp, como volta e meia eu tenho visto, percebido isso daí. Inclusive esse vídeo vai estar também nos grupos do WhatsApp, para que o cristão abra um pouco a sua mente, para que o cristão abra um pouco a sua visão. Nós devemos prestar atenção das coisas que estão acontecendo em nossa volta, meus amigos. Coisas erradas estão acontecendo. Pessoas estão morrendo. Pessoas estão aí perdendo salvação. O mundo está virando dos avessos. E o que nós vemos aí em grupos, pessoas discutindo Bíblias, achando que é certo aquilo ali, o outro chega lá e fala que é errado, fala que você está errado, o outro vai lá e chega a dar um argumento, não, é assim, está escrito desta forma, Deus fez isso. Aí o outro falou, mas aonde que está escrito isso, que é aquilo? Sendo que, na verdade, toda aquela discussão, tudo aquele bafafá em grupo do WhatsApp, não vai trazer benefício nenhum. Não vai trazer nada, não vai te ensinar absolutamente nada na sua vida espiritual. A palavra de Deus não é para ser discutida. A palavra de Deus é para você aprender a viver conforme a palavra de Deus. A palavra de Deus é para você viver ela. É para você acompanhar na palavra de Deus e não discutir. É para ensinar. A palavra de Deus, ela serve para você ter um conhecimento mais sobre Deus, sobre as promessas de Deus.
Tanto é que eu falei ontem no vídeo com relação à fé. Como que eu vou ter fé? Eu vou ter fé discutindo Bíblia? Eu vou ter fé discutindo sobre isso, sobre aquilo? Não. Você vai ter fé se você tiver o conhecimento das promessas de Deus. E para ter o conhecimento das promessas de Deus, você tem que fazer o quê? Observar as Sagradas Escrituras. E as pessoas hoje não estão observando essas Sagradas Escrituras. O que elas estão observando são argumentos bíblicos, teológicos até, né? Trazendo até para dentro de si, mostrando o erro de certas pessoas, colocando ali como um prato cheio na vida de um cristão, para causar discussões e até mesmo confusões. E eu encontrei 3 passagens bíblicas, eu encontrei várias, mas eu separei 3 passagens bíblicas que o próprio Espírito Santo me colocou com relação a isso. Até porque no início eu tive muitos problemas até com relação a discussões. A pior coisa é você discutir qualquer coisa banal. Qualquer coisa banal, a pior coisa é você discutir em redes sociais. Por exemplo, eu já tive discussões, por exemplo, com coisas de Raul. Porque ainda eu sou Raul Seixista, eu sou cristão. Raul Seixista é cristão. Quem aceita ou deixar de aceitar, o problema é meu. É minha vida com Deus. Quem não gosta, eu não tô nem aí preocupado. Mas como eu já tive experiência de querer discutir coisas sobre Raul, que o fulano fala isso, que outro é aquilo, que outro é aquilo, não teve experiência nenhuma. Até aqueles que se falavam que era tanto de Raul, né? Acabou falando bobeira que não mostrou nada e que não tinha conhecimento nenhum. Só conhece aquilo, mas não estudou, não aprendeu, não foi atrás, não foi conhecer. Então eu já tive essa experiência lá atrás. E depois que me converti, depois que estou com a minha vida com Deus, eu já tive outro tipo de experiência, um outro lado do mundo, outro lado do planeta. Pessoas discutindo coisas bíblicas. Até no certo ponto também caí em discussão. Só que chegou no fim, não trouxe benefício nenhum. Por quê? Por que temos que argumentar coisas bíblicas? Sendo que, na verdade, nós não temos que argumentar nada bíblico, nós não temos que discutir. Nós temos que falar de Deus, se preocupar com a nossa salvação, se preocupar que Jesus está chegando, observar em nossas voltas como que o mundo está ficando cada dia mais pior. As pessoas cada vez mais estão se afastando de Deus. Quanto mais elas se pecaminar, mais elas viver no pecado, mais elas estão se afastando. Pessoas que estão caindo em doutrinas religiosas, achando que a religião vai te servir alguma coisa, achando que a religião vai fazer isso, vai fazer aquilo. A religião não vai fazer coisa nenhuma, meu amigo. Se você bate no peito que se diz que é religioso, abre mão disso daí. Abre mão disso daí. Porque a igreja tem que ser de Cristo. E quem é a igreja? Somos nós. E como que eu sou a igreja de Jesus? Observando, andando nos caminhos de Deus. Tanto é que a Bíblia fala que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Não vai vir buscar as pessoas, ele vai vir buscar a igreja. E a igreja que Jesus vai buscar não é uma placa, não é um templo e muito menos uma religião. Ele vai buscar a igreja dele. E quem é a igreja dele? É aqueles que obedecem à palavra de Deus. É aqueles que caminham na palavra de Deus. É aqueles que têm o único Senhor da sua vida e mais ninguém. É só o Senhor Jesus e mais ninguém. Essa é a igreja verdadeira de Cristo. Agora, aqueles que fazem o que bem entender da sua vida, acha que é tudo baboseira e se diz que tem religião, simplesmente vai ficar. Não é a igreja de Cristo. Por isso que eu falo, discutir Bíblia, discutir palavra de Deus em redes sociais não traz benefício nenhum. Por isso que hoje as pessoas de muitas igrejas estão sendo enganadas.
Por isso que hoje as pessoas, elas estão analfabetas com a palavra de Deus. Tem gente que tem a Bíblia na sua casa, tem gente que está até aberta lá no balcão, na geladeira, lá em Salmos 23, certo? Achando que vai resolver alguma coisa, mas não vai. O que vai resolver é você observar as Sagradas Escrituras, conhecer das promessas de Deus através das Sagradas Escrituras e andar nos caminhos do Senhor e entregar a sua vida para Jesus. Então, discutir Bíblia, discutir sobre isso, sobre aquilo, não vai trazer resultado nenhum. A maioria das discussões que eu tenho visto são com relação a dízimo. Uma das primeiras coisas que as pessoas chegam no grupo do WhatsApp, certo? E em redes sociais, é falar mal de pastores. Que os pastores estão roubando o homem trabalhador. Que os pastores estão roubando o homem pobre. Que os pastores não têm dó daquele homem que trabalha, vai lá e rouba o dinheiro dele. Meu amigo, minha amiga, se você pensa dessa forma, que o pastor está roubando o homem trabalhador, então o sindicato também está roubando o homem trabalhador. Vamos para o lado político agora. Sindicato também. Por quê? Porque você trabalha e o sindicato não faz nada por você. Agora, trazendo para o lado espiritual, você trabalha e quando uma pessoa resolve entregar o dízimo para Deus, ele está entregando por amor, por gratidão. E as pessoas, certo, entram no argumento perguntando: aonde que está escrito dízimo nisso? Aonde que está escrito que dízimo tem que ser dinheiro? Aonde que está escrito isso? Sempre levando essas mesmas teses. E fala que os pastores são cangulosos, que os pastores são isso, que os pastores são aquilo. Meus amigos, nem todo pastor é igual a esses outros pastores cangulosos a qual eu conheço. Nem todo mundo é igual. Todas as igrejas realmente pedem dízimo. É normal, todas as igrejas. Todas as igrejas pedem oferta. É normal. Por que eu falo isso que é normal? Por quê? Porque se você está de dentro de uma igreja, porque alguém ofertou lá atrás. Porque alguém antes de você devolveu o dízimo. E o que mantém um ambiente aberto? O que mantém uma porta aberta? Não é o dinheiro? Não é o imposto que você paga? E é isso que é feito. O pastor, que é o homem de Deus, que prega realmente a palavra verdadeira, a essência da palavra, ele colhe os dízimos, ele vai colher as ofertas, mas tudo é para manter a porta aberta, para trazer pessoas sofredoras. Uma igreja com a porta aberta é sinal de que aquele aluguel já foi pago do mês, que a luz também está pago, que a água também está pago, e está pago com o quê? Com os dízimos e com as ofertas das pessoas. E aí, entrando numa discussão daqui, discussão dali, acabei descobrindo que essas pessoas que entram em redes sociais para argumentar com relação à Bíblia são pessoas que têm o conhecimento até da Bíblia, mas ela não tem o conhecimento do Senhor Jesus. São aquelas pessoas que querem falar bonito, ganhadores de almas, mas na verdade as almas delas estão mais perdidas do que aquela que está no mundo. O que acontece é que as pessoas estão pegando de um lado, se misturando com o outro. Tem que fazer uma diferença. Se o pastor está roubando o dízimo. Mas se o pastor está roubando o dízimo, então por que a porta está aberta? Por que a porta permanece aberta? Por que tem luz, tem água ainda? Porque ele está investindo. Há aqueles que estão se enriquecendo com o dinheiro do povo. Só que esse enriquecimento com o dinheiro do povo não é do dízimo, não é das ofertas, meus amigos. Você tem que entender.
O que está enriquecendo os outros pastores são através de objetos ungidos que vendem na igreja. São através de votos financeiros. São através de fogueiras santas de Israel, que a Universal faz. Que a Igreja Plenitude de Deus do Agenor Duque faz. Não é dos dízimos e das ofertas. Ah, o pastor está enriquecendo porque o povo é burro, dá dízimo. Porque o povo é burro e dá oferta. Não. Não. Eles estão enriquecendo porque o dinheiro que vem por fora é através de votos. A Bíblia diz bem assim, no Tito 3, capítulo 3, eu vou ler o versículo 9 e 10. Mas não entre em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma outra amonestação, evita-o. O que podemos aprender aqui? Que não tem como você ficar discutindo com relação a dízimos, que as pessoas ficam discutindo. Pelo menos na igreja onde eu estou, o pastor não fica impondo dízimo para as pessoas. Ele ensina. As outras igrejas que eu conheço, que as outras 5 igrejas que falam a verdade aqui em Campo Largo, elas fazem a mesma coisa, ela não impõe o dízimo. Ela ensina a pessoa a dizimar. Ela ensina a pessoa a dar oferta. E eles ainda mostram que a obra que a igreja precisa estar aberta porque depende do dízimo e da oferta do povo. Entendeu? Aí o que nós podemos entender? Eu não sou obrigado a ser dizimista. Ninguém é obrigado a ser dizimista. Ninguém. Ninguém é obrigado. Mas vem cá. Se Deus está abençoando você, se Deus está te dando saúde para você trabalhar, se você está num trabalho, você está indo muito bem, Deus está te abençoando, Deus está colocando as mãos, tá fazendo você sair da crise, tá colocando as mãos, você paga as tuas contas, você está sendo reto, você tem crédito na praça. Vem cá, por que eu vou reter 10% para mim? Por quê? O que é 10% para Deus do dízimo? Não é nada. A pessoa tem que dar com alegria, a pessoa tem que dar com o coração, entendeu? Com a vontade. Se ela quer dar oferta, ela vai dar a melhor oferta que ela achar que ela deve dar. A igreja verdadeira de Cristo é desta forma. Ele até ensina, ele fala, ó, se quer dar o dízimo, tá aqui. Aí os outros falam, mas onde que está escrito isso? Que não sei o quê, que o dízimo era não sei o quê. O dízimo era no tempo da lei de Moisés. Só que era obrigado, as pessoas eram obrigadas. Só que nós não somos obrigados a dar o dízimo porque nós estamos na graça. Porém, não deixa de ser um mandamento de Deus. Ora, se eu fosse hoje para abrir uma igreja, para mim querer pregar a palavra de Deus às pessoas que estão sofrendo, como que eu iria pagar? Como que eu iria manter a água? Como que eu vou manter a luz? Com o dízimo e com as ofertas. Há outro lado da igreja, meus amigos, que ela impõe o dízimo. Ela chega e fala, ó, se você não dá o dízimo, o diabo vai tirar tudo da sua vida. Se você não dá o dízimo, vai acontecer isso. Se você não dá o dízimo, vai acontecer aquilo. Você só dá o dízimo porque você está salvo, porque se você não tiver salvo, porque você não dá o dízimo, você vai direto para o inferno, né? Há aquelas igrejas que pedem oferta, mas ela estipula a oferta, né? Ela vai chamando por etapa, ela começa lá no alto, né? Ó, eu quero 5, 10 pessoas que vai trazer uma oferta de 100, de 200, de 300 reais ou mais.
Ó, eu quero 30 pessoas que vai trazer uma oferta de 50, de 10, de 20, estipula. Mas a igreja verdadeira de Cristo, ela não estipula oferta. Pra você ter uma ideia, dessas 5 igrejas que eu passei até onde eu estou, eu não vejo o pastor estipular. Na final da reunião, ele chega e fala, ó, você que trouxe o teu santo dízimo, você que também trouxe uma oferta, pegue na sua mão, vamos apresentar para Deus. Olha a diferença. Não tem separação. Não tem aquela pessoa assim que fica envergonhada, aí tu com vergonha. Não. Isso é uma igreja verdadeira. Mas não convém a nós discutir com relação a dízimo, com relação a isso em grupos e redes sociais. Que benefício vai trazer para as pessoas sobre isso? Agora o outro assunto também é daquelas pessoas que chegam e falam assim, mas eu sou igreja de Jesus, esse negócio de templo, aonde que está escrito que Jesus pregava no templo? Aonde está escrito que Deus falou que tem que ter templo, que está escrito que tem que fazer templo? Os apóstolos do passado, né, eles pregavam fora, eles não pregavam no templo. Então eu sou a igreja de Jesus. Não é a igreja de Jesus. Quer argumentar, quer discutir em redes sociais, dizendo que tá bonito, que fala bonito, né? Apresenta até alguns argumentos bíblicos. Satanás também usava a palavra de Deus. Só que não é templo de Cristo. A igreja de Jesus, ela congrega com os irmãos da fé. Se você é uma daquelas pessoas que se diz, eu sou a igreja de Jesus, e não congrega, você não é igreja coisiça nenhuma. Porque a igreja de Jesus, ele se preocupa com o próximo. A igreja de Jesus, ele se preocupa com as pessoas. A igreja de Jesus, sabe, ele se preocupa que Jesus está voltando e sabe que a maioria da população vai perder a salvação. E a igreja de Jesus se preocupa. A igreja de Jesus cai em oração, dobra os joelhos para as pessoas. A igreja de Jesus ora por você, meu amigo. A igreja que se diz que é a igreja de Jesus e não congrega, ele não se preocupa com você. Ele não está nem aí com você. Ele não está nem aí. Uma vez eu discuti com um rapaz e perguntei, você congrega? Não congrego. Mas como é que você faz? Eu me reúno lá com 3, 4 camaradas na minha casa, lá e nós ficamos lendo, nós toca violãozinho, né? E fala da palavra de Deus. Fala, e vai umas bolachinhas, um cafezinho, né? Sim, vai, né? É legal, tá? E o drogado lá na esquina da tua casa? E a pessoa que tá depressiva precisa de ajuda? Uma mãe e um pai chorando porque o filho está nas drogas. Será que você já convidou para participar dessa reunião? E aquele bandidinho na esquina, que ele quer largar aquela vida, mas ninguém quer dar força para ele. Será que você traz para dentro da sua casa? Não traz. Mas os apóstolos pregavam em qualquer lugar. Mas é claro que os apóstolos pregavam em qualquer lugar, meu camarada. Eles tinham que caminhar, pregar o evangelho. E o evangelho foi crescendo. A Bíblia só conta dos apóstolos. Mas quantos daqueles que foram ganhos para Jesus com as pregações dos apóstolos não ficavam falando de Jesus para os outros? Eu sempre cito o cego de Jericó. Como que o cego de Jericó soube de Jesus? Me diz, como? Simplesmente você acha que Jesus apareceu na frente dele e falou: ô cego de Jericó, aqui é Jesus de Nazareno, o que você quer que eu faça? O cego de Jericó soube de Jesus aqui, ouvindo. Falaram, passaram por ele ouvindo. Entendeu?
Então não podemos argumentar coisas bíblicas que não vai trazer benefício nenhum. Aí o outro, o fulano lá, o pastor fez isso, aquilo, pode isso, onde que está escrito? Sabe o que eu acho engraçado? A seguinte forma. Uma das coisas que muita gente tem medo, eles gostam de criticar, eles gostam de falar, mas eles não têm coragem de combater heresias. Eu sou uma das pessoas que estou combatendo muitas heresias por aí. E já fui ameaçado de ir até por fora por causa de heresias. De eu combater as igrejas que cometem heresias. Estão querendo me levar até por fórum. Já tentaram bloquear o meu canal do YouTube. Já tentaram fazer eu perder a conta no Facebook. Por quê? Porque o pastor vai lá, prega uma heresia, eu vou lá e taco em cima. Eu falo que é heresia, eu falo que não está na palavra. Não existe isso. Está distorcendo a palavra de Deus. Aí eu vou lá e puxo a verdade e jogo nos comentários. Isso não é uma discussão bíblica. Isso é combater a heresia. Por isso que eu separei aqui uma outra palavra. O próprio Espírito Santo me deu essa palavra aqui no Mateus 7. Veja só, pessoal, quanto que é importante você conhecer a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque muitas pessoas vão ser enganadas justamente por falsos pastores que vai usar justamente o argumento da palavra bíblica. Por exemplo, isso daí foi até falado também na reunião, agora vou trazer um exemplo disso daí agora. E eu assumo a responsabilidade. Uma das heresias cometidas pela Igreja Católica, sabe qual é? Que ela chegar e dizer que a igreja é maior do que a própria palavra de Deus. Heresia. Heresia. Por que é heresia? Porque quem convence a pessoa do pecado é o Espírito Santo. E para você ter o conhecimento da palavra de Deus, significa que se a igreja fala que a igreja é maior, está acima da palavra de Deus, então aquele que está acima da palavra de Deus não obedece a palavra de Deus e nem os mandamentos de Deus. Por isso que está aí uma igreja aí cheio de santos, tá? Cheio de santos que nem existe aqui na Bíblia. Por quê? Porque aí as pessoas não conhecem a palavra de Deus. Elas ouvem Deus. Elas ouvem Senhor Jesus, igualzinho o cego de Jericó. Elas ouvem, mas buscar a cura dos olhos, buscar aquilo ali para abrir os olhos e ver a real, aí, meu amigo, já é. Mas não, o que eles fazem? Eles cegam o entendimento das pessoas. Eles cegam. Por isso que as pessoas estão aí perdendo as suas vidas, sendo condenadas. Por isso, meu amigo, minha amiga, que Jesus ainda não voltou. Sabe por quê? Porque enquanto você está respirando, enquanto você está vivendo, você tem chances de voltar para Deus, de se converter a Deus, de ser salvo. Só que isso não é o próprio Deus que vai te pegar pela mão e te puxar, não. É você que vai ter que fazer a tua parte. Eu fiz a minha parte. Muitas das pessoas já fizeram a parte dela. Eu quero. É você querer. Jesus todo dia bate na porta do seu coração. Eis que bate a porta. Ele está batendo. É só você abrir ao aceitar. Por isso que nós temos que ser prudentes com a palavra de Deus. E já diz bem aqui no Mateus 7, no 24 e 25, diz bem assim, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica,
assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Essa casa sobre a rocha somos nós. A pessoa edifica a vida dela simplesmente na palavra de Deus. Ela não está nem aí com o que as pessoas vão falar, ela não está nem aí com o que as pessoas vão criticar, ela não está nem aí com as críticas alheias, com discussões bíblicas e teológicas, ela não está nem aí. O que ela fez, ela edificou a casa dela na rocha. E a Bíblia diz mais assim, ó: e desceu a chuva, e correram rios, e assopravam ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. E essa rocha se chama Senhor Jesus. Essa rocha se chama também a palavra de Deus. É ela que você tem que edificar. É a sua vida que tem que estar fincado nessa rocha. Então, meu amigo, não entre em discussões bíblicas, teológicas, nas redes sociais, que não vai trazer benefício nenhum. Deixe que as pessoas falem mal dos pastores que pegam dízimo. Deixa que eles falem onde está escrito isso, onde está escrito aquilo. São pessoas que não estão edificadas com suas vidas na palavra de Deus. São pessoas que estão bebendo do veneno de Satanás. E quando eles começam a jogar argumentos bíblicos, é para causar dúvida. E quando a dúvida entra, pode ter certeza, ela anula toda a tua fé. E amanhã ou depois, você vai acabar desanimando, você vai acabar caindo, e quando você cair, quando você perder tudo aquilo que você aprendeu da palavra de Deus, quando você cair, aí você pode ter certeza, nem essas pessoas vão chegar, vão estender a mão e te ajudar. Nem essas pessoas. Então você tem que ter esse conhecimento da palavra de Deus, meu amigo, minha amiga. É o que vai te salvar. As promessas de Deus estão na palavra de Deus. É a única coisa que está escrita aqui sobre o Senhor Jesus, só tem 3. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só que Deus está lá no céu. Senhor Jesus está lá no céu. E o único que está aqui é o Espírito Santo. Só que amanhã ou depois ele vai sair também. E quando ele sair, ninguém vai mais entender bolufa nenhuma da palavra de Deus. O que vai te convencer do pecado, o que vai te convencer da palavra de Deus, o que vai te convencer da sua salvação, não vai ser eu, não é nenhum pastor. É o próprio Espírito Santo. E o Espírito Santo fala com vocês todo dia. Sabia que quando você vê alguma notícia e dá aquela aflição em você, sabia que é o Espírito Santo que está te avisando? Sabia? Sabia que aquela notícia de morte, meu Deus do céu, que coisa horrível, e sabe, te dá aquele tremor no coração? É o Espírito Santo te avisando. Olha, aconteceu com fulano, com cicrano. Olha, pode acontecer com você. Às vezes não dessa maneira, mas tem de vários outros tipos de forma. Vem para mim, entrega a sua vida. Não cai em conversa fiada das pessoas, não. Procure a Deus. Procure. Por isso que a palavra de Deus, ela é inspiração da palavra de Deus. Ela é inspiração. Homens que escreveram a Bíblia foram homens inspirados por Deus. Porque tem muita gente que fala, mas quem escreveu a Bíblia, isso é um assunto até
até da macumba, os macumbeiros também. Eles não dão crédito. Por quê? Por que eles não dão crédito à palavra de Deus? Porque eles chegam e falam: ah, mas quem escreveu a Bíblia foi o homem, né? Sim, claro que o homem escreveu a palavra de Deus. Só que foram homens inspirados por Deus. E não era qualquer homem, não. Eram pessoas usadas por Deus. Por isso que hoje nós temos a palavra de Deus, porque esses homens não estão mais aqui. E aqui está todo escrito as promessas de Deus. E se alguém se contestar comigo, pode ter certeza, não está contestando comigo, está contestando com a palavra de Deus. Porque existe testemunho, inclusive eu sou testemunho, de que a palavra de Deus salva, de que a palavra de Deus liberta, de que a palavra de Deus transforma. Por isso que quando a Bíblia está escrito, se você ler Mateus, se você ler a história lá de José, Elias, Tito, que não é na Lima aí, são tudo homens que foram inspirados por Deus. É Deus que deu inspiração a eles para escrever, para que hoje nós pudéssemos ter acesso à palavra de Deus. Pessoal, tem outros países aí lá fora, por exemplo, se não me falha a memória, a China é uma delas. As pessoas são proibidas de ler a palavra de Deus. Porque se pegarem elas lendo a Bíblia, elas vão presas e são condenadas à morte. Tem gente, pessoal, que eles estão arrancando folha da palavra da Bíblia. Eles pegam, arrancam uma folha, eles lêem aquela folha, vai passando para um, vai passando para outro, até chegar no último, outro dobrar e guardar certinho. Porque se pegar é cadeia e prisão, é morte também na certa. Por quê, meu amigo, minha amiga? Porque a palavra de Deus, quando você aprende a palavra de Deus, o inimigo não vai ter força contra você. O diabo, quando apareceu lá no pináculo falando com Jesus, quando Jesus foi atentado lá no deserto, o diabo pegou, botou Jesus lá no pináculo e falou assim, ó, pule, porque está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos para te salvar. Aí o Senhor Jesus falou, mas está escrito, não atentarás o Senhor teu Deus. Então quer dizer, essas pessoas que discutem Bíblia, que querem falar um monte de coisa para tirar a tua fé, são pessoas igualzinhas a Satanás. Por isso que você tem que ter o conhecimento da palavra de Deus. Que quando as pessoas chegarem e argumentar a Bíblia com você, meu amigo, minha amiga, quando eles argumentar a palavra de Deus com você, você pode até rebater, mas você não entra muito na conversa. Você tem que virar as costas para esse tipo de coisa. O que vai manter a tua fé é isso. E é isso, e estamos cheios de gente assim. Pessoas que só querem argumentar coisas bíblicas e teológicas. Por isso que é importante você aprender sobre a palavra de Deus. Por isso que é importante você estar alicerçado como esse homem prudente. Esse homem prudente é igualzinho àquela história dos 3 porquinhos. Você conhece a história dos 3 porquinhos? Então vamos lá. Os 3 porquinhos lá, 3 cristãos, certo? Um é prudente, beleza? Só para você entender. O lobo é o Satanás. Aí o Satanás vai lá naquele cristão e fala, eu vou soprar e a tua casa vai cair. Aí ele vai lá e soprou. A casa de um porquinho caiu. Aí aquele outro porquinho foi lá e correu na casa do outro lá. Mas antes da história desses 3 porquinhos, 2 desses porquinhos aí cristãos, eles estavam o quê? Criticando o outro porquinho, que a casa dele era mais demorada. Então o outro, para fazer mais rápido, fez uma casinha de palha, o outro fez uma casinha de barro lá, sabe lá como. Aí o diabo foi lá na casa daquele outro porquinho, porque o outro porquinho correu naquela casa do outro porquinho cristão, aí ficaram os 2 lá. Aí chegou o lobo lá e falou, eu vou soprar e vou derrubar a sua casa. Aí ele, soprou.
Aí aqueles 2 porquinhos cristãos, em outras palavras, no plural brasileiro, se ferrou. Por quê? Porque a casa deles caíram também com o sopro de Satanás. Aí esses 2 porquinhos lembrou do outro irmão. Aquele irmão lá, aquele é prudente, aquele está alicerçado na palavra de Deus. Ele nos avisou que não devemos fazer isso e isso dessa forma. Vamos lá. Aí vai lá e dá de cara com o porquinho. Aí o porquinho, né? Esse último porquinho, como ele é prudente, como esse porquinho é cristão de verdade, como ele olha as pessoas com os outros olhos, ele vê a alma daquelas pessoas, ele pega e fala: entra aqui na minha casa, porque aqui Satanás não vai conseguir. Aí chega lá o lobo na frente e fala a mesma coisa que falou para aqueles 2: eu vou soprar e vou derrubar a sua casa. Aí o cristão porquinho grita: sopra! E ele assopra e nada acontece. Ele assopra de novo e nada acontece. Ele vai lá e sopra e aquela casa não cai. É o prudente, porque ele firmou a sua casa na rocha. Esse porquinho cristão firmou a sua casa na rocha. Esse porquinho cristão significa que não foi igualzinho aqueles outros 2 porquinhos que se diz cristão, que ficava argumentando, discutindo Bíblia, discutindo coisas teológicas, achando que isso está certo, achando que aquilo ali está errado, invertendo a palavra de Deus, mas não estava se alimentando da presença de Deus. De tanto que discutiram com relação à obra desses 3 porquinhos, de tanto que os 2 ficavam discutindo com aquele porquinho: você vai gastar, você tá gastando dinheiro com prego, essas madeiras aí tá caro, não, tem que ser uma coisa assim, assim, assado, né? E ele não tava nem aí. Aí o que aconteceu? Aonde que esses 2 porquinhos foram? Justamente para aquele que eles estavam criticando. É nos dias de hoje, meu amigo, minha amiga. É nos dias de hoje. Sabia que eu fui removido de um grupo hoje? Eu estava muito tempo num grupo. Tava lá postando as minhas coisas normal, sempre. Aí agora eu postei uma denúncia, mostrando uma pessoa desesperada. Inclusive esse vídeo tá até aí na minha página aí, no Facebook. E se eu não me engano, esse vídeo tá antes agora desse ao vivo aí. Você pode até ver ali, tá lá, denúncia. O que acontece com uma pessoa que ela confia na palavra do homem, que ela acredita naquilo que o homem puxa na Bíblia, ela acaba acreditando no homem. A pessoa está na total miséria. E essa pessoa, com a família na total miséria, era justamente naquilo aonde ela estava, aonde a igreja está enriquecendo. Meu amigo, quando se torna de uma igreja enriquecer, é todo o povo. Sabe qual é o meu pensamento disso daí? É a mesma coisa pro lado político. Nossa, Jordão, agora você misturou político. Só para você entender qual é o meu objetivo da política, por exemplo. Se eu quero me tornar um vereador aqui na cidade de Campo Largo, então eu tenho que fazer isso junto com o povo. Fiscalizar junto com o povo. Se eu quero fazer alguma coisa, eu tenho que fazer junto com o povo. O povo tem que saber e caminhar junto comigo. É assim a igreja de Cristo. Se o pastor quer ter uma igreja avivada, quer crescer também, então ele tem que crescer junto com o povo. O povo tem que crescer junto com ele e ele junto com o povo. Isso se forma a igreja de Cristo. Isso é a palavra verdadeira. Evite discussões. Não discuta. Temos que combater heresias? Sim, vamos combater heresias. Vamos realmente combater heresia. Porque as heresias estão cheias nas igrejas. Mas, alerta, para você combater heresia, não é para qualquer pessoa.
Porque você, além de você estar brigando contra as potestades demoníacas, você vai estar dando a cara para bater com líderes religiosos de alto escalão. Começando pelo Papa, entendeu? Até das igrejas aí neopentecostais, que temos aí de nomes grandes. E a maioria deles tem gente lá na política, na bancada política, que eles estão lá para isso. Eles não estão lá na bancada política para resolver a situação do povo. Muito pelo contrário, eles estão na bancada política para esse tipo de coisa. Para ir no fórum, para te ferrar cada vez mais. Ou para defender alguma coisa da igreja, placa, templo. Então não é para qualquer um combater a heresia. E outra, para combater a heresia você tem que saber o que você está falando. Você não pode inventar uma mentira para combater a heresia em cima de uma outra mentira. Não. Você tem que usar a verdade. Argumentos, princípios através da Bíblia. Através da Palavra de Deus. Por isso que mais uma vez o Espírito Santo vai lá e fala, abre lá no 2 Timóteo, no capítulo 2, e você vai ler o 24 e 25, que diz bem assim: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Então quem é servo de Deus, quem realmente tem uma vida com Deus, que realmente, sabe, anda na palavra de Deus, conforme a palavra do Senhor Jesus nos ensina, independente se a pessoa devolve o dízimo ou deixar de devolver, não interessa. Ela sabe que ela não está sobre a lei de Moisés, mas ela sabe que faz parte dos mandamentos de Deus. E não me vem com essa não. Cristão de verdade, ou crente, como em muitas linguagens, de verdade, quem obedece a palavra de Deus, ele obedece desde Gênesis até o Apocalipse. Não tem mais separação. Pera aí, se Deus é o mesmo do passado, é o mesmo de hoje e é o mesmo do amanhã, então a palavra de Deus é o mesmo desde lá de Gênesis até o último dia, até o livro do Apocalipse. Então aqui mostra que o servo de Deus, ele não vai contendar, ele não vai ficar brigando, ele não vai ficar discutindo, muito pelo contrário, ele vai chegar e vai ensinar. Não é bem assim. A palavra de Deus está assim, 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 assado. E aí quando a pessoa recebe, sabe, aquele baque da verdade, aí eles vão lá e começam. Aí eles começam a criticar. Aí eles começam a falar. Pessoal, eu vou falar uma coisa. Eu vi gente que eu achava que era de Deus no grupo. Eles falavam tão bonitinho ali no grupo, mas começou uma discussão daqui, discussão dali, discute Bíblia, aí começou, não parava mais. Eu já caí numa discussão dessa, meu amigo, que eu esqueci até de orar a Deus, eu já desagradei a Deus por causa disso daí. Aí de repente começaram a mostrar as garrinhas, sabe? Quando um cristão que se diz cristão, que é aquele cristão que fica escondidinho, ele começa a mostrar as garras. Aí já começou. Você é burro. Quando o cristão começa a chamar o outro irmão numa discussão de bíblica de burro, pode ter certeza. Opa, há um sinal que ele não está bem. O mal já está lá escondido no camarada e agora começou a soltar as garrinhas. Ah, você é burro. Ah, mas quem é burro aqui é você. Ah, você é um débil mental. Ah, você... Daí começa aquela xingação. Quando for ver, aí os caras começam a falar palavrão até. Ué? Não eram cristãos, Jordão? Eram. Aparentemente eram cristãos. Aparentemente eram de Deus.
Mas como começaram a contender demais a Bíblia, começaram a falar demais com relação à Bíblia, a discutir, saíram do espiritual para o carnal. E aí que mostra como que tipo de pessoas é. Pessoas que discutem demais sobre a palavra de Deus não são espirituais. São pessoas carnes, carnal. Não conhecem a Deus. Nunca tiveram um vínculo com o Senhor Jesus. São aquelas pessoas cheias de si, cheias de doutrinas, cheias de religiões em suas vidas. Mas elas não conhecem a Deus. E ainda diz mais assim, ó, para nós chegar ao fim desta palavra. E aos servos do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar o sofredor, instruindo com mansidão. Então tem muita gente aí que contende, que fica brigando por causa da palavra, brigando por causa disso, acaba fazendo coisa errada. E o que é de Deus, ele instrui com mansidão, ele é manso, ele tem até paciência de querer ensinar. Mas aqueles que não querem aprender, ele quer contestar. Tem um aí no grupo aí, inclusive, que ele vai até ouvir esse daí lá no grupo. E ele sabe que é para ele, porque eu já falei isso para ele. Que tem aquela pessoa que ele faz a pergunta, aí você vai nessa palavra, né? Vou instruir com mansidão, vou responder a pergunta dele através da luz da Bíblia, não da minha verdade, mas da verdade da Bíblia. Aí ele não aceita aquela verdade e acaba fazendo argumento até da própria palavra. Pera aí. Aí eu fiquei de cara, eu falei, você é um hipócrita. Eu chamei o cara de hipócrita até. É uma daquelas pessoas que vai numa igreja, né? E ele vê lá o pastor pregando, ele vê lá o pastor fazendo algumas coisas, e vem no grupo e faz aquela pergunta, depois faz argumento em cima. Pera aí. Se eu vou fazer pergunta, por que eu vou argumentar em cima da minha própria pergunta? E é tão hipócrita. É uma daquelas pessoas que condenam o dízimo. Ah, porque o pastor pede dízimo, porque isso não está escrito na Bíblia, porque isso é roubo, e não sei o quê. Aí eu perguntei, mas por que você está dentro da igreja então? Ah, então quer dizer, Judá, que se eu não for dizimista, eu não posso ir na igreja? Não, não é dessa forma que eu estou falando. Eu estou falando da seguinte forma. Se você está indo na igreja e está criticando os teus amigos, que ele falou que tem bastante amigos, está criticando os teus amigos que devolvem o dízimo e dão oferta ali no altar, significa que essa porta está aberta porque você está dentro dela, porque eles estão ofertando, porque eles estão dando dízimo, por isso que essa porta está aberta. Agora, se todo mundo parar de dar oferta, se todo mundo parar de dar o dízimo, como é que o pastor vai manter aquela porta aberta? O aluguel vence, a água vai vencer. Não é verdade? O que acontece? Vai fechar. É a mesma coisa um mercadinho na esquina da sua casa, meu camarada. Se os freguês deixar de comprar, fazer compra no mercadinho perto da sua casa e começar a ir lá no mercado do outro lado do bairro, o que vai acontecer? Amanhã depois aquele mercadinho vai fechar. Porque não tem recurso nenhum, ninguém está comprando, ninguém ele não consegue vender porque ninguém está indo comprar. E o outro vai manter aberto. Por isso que muitas das igrejas hoje elas estão abertas. Independente seja neopentecostais ou pentecostais, independente seja até aquelas que têm heresias. Se elas estão abertas, aquelas igrejas, por causa dos dízimos e das ofertas do povo. E a igreja verdadeira de Cristo, ela é sustentada pelo dízimo e a oferta do povo. Mas ela não é sustentada pelos outros tipos de votos que algumas igrejas neopentecostais têm colocados aí no altar para as pessoas. Aí sim, aí eu posso falar sem medo de dizer, e falo isso até na frente de um juiz e em rede nacional, que é heresia. Passou disso, para mim, é heresia. Por isso que fala, ó, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento
para conhecerem a verdade. E ponto final. Meu amigo, Deus dá o arrependimento para nós conhecer a verdade. Deus, Ele mandou o Espírito Santo para nos convencer do pecado. Ele não quer que você seja um cristão para ficar brigando em grupo do WhatsApp ou redes sociais discutindo Bíblia, coisas teológicas. Deus, Ele simplesmente só quer te salvar e mais nada. Amanhã, não vai ser a partir de amanhã, mas daqui 4 dias eu vou fazer outra transmissão ao vivo. Então isso significa que esses 4 dias que eu vou ficar sem fazer a transmissão ao vivo, porque eu vou estar trabalhando, então não vou ter tempo. Então nos 4 noites que eu faço transmissão ao vivo, porque eu estou de folga, porque a minha escala é de 4x4. Então desses intervalos que eu não vou fazer transmissão ao vivo, eu vou estar no Espírito orando a Deus, e Ele vai me passar o que eu vou falar aí no ao vivo. Essa é minha igreja. Esse aqui é o meu altar. O meu altar hoje, nesse exato momento, é o meu carro. O meu templo neste momento é o meu carro. A igreja a quem eu estou pregando são vocês. Se você está me assistindo agora, você é a igreja. Eu estou falando para a igreja. Eu estou falando para vocês. Então isso aqui, onde eu estou agora, é o meu templo, o altar, é o banco aqui que eu estou sentado, que é de carona aqui do meu carro. Essa é minha igreja. Eu não sou pastor. Eu não sou pastor. Eu tenho esse desejo no coração de ser pastor, mas não sei se com 43 anos de idade eu vou ter essa chance. É o que eu tenho, é um desejo no meu coração. Mas eu não sei quais são os propósitos do Espírito Santo para a minha vida. Mas da onde Ele me tirou para me trazer, para hoje eu ser o que eu sou hoje, alguma coisa o Espírito Santo tem. E o Espírito Santo tem um propósito também na sua vida. Meu amigo, eu vou falar uma coisa rápida para nós encerrar. Sabe o que é conversão de verdade? Sabe o que é uma pessoa se converter de verdade? Se converter de verdade não é aquilo que você... eu não posso escutar mais isso. Eu não posso fazer isso nem aquilo, não. Se converter a Cristo Jesus é você abandonar o mundo pecaminoso. As práticas que você está vivendo é você deixar de praticar as coisas erradas e não cometer mais. É a mesma coisa, ó. Digamos lá, eu vou baixar esse vídeo do Gerdau. Aí você vai lá e baixa. Só que você não quer baixar agora o seu vídeo, você quer converter ele para MP3, para você colocar no vidinho e escutar como MP3. Não é uma conversão. É a mesma coisa na nossa vida hoje. Se você hoje é uma pessoa que vive no pecado, que pratica o pecado, que está naquele ato pecaminoso, que está na prostituição, que está nas bebedices, que está numa vida errada, aí quando você vai se converter a Cristo, você não vai mais querer fazer aquilo. Você vai o quê? Se converter, você vai mudar o lado da moeda. Você vai virar as costas para as coisas erradas. Você vai querer viver uma nova vida. Isso se chama conversão. Tem muita gente que acha que conversão é não cortar cabelo, é usar saião. Acho que se converter é a pessoa ficar 24 horas, 48 horas lendo Bíblia. Acho que a pessoa se converter, ela não pode assistir televisão, não pode ver notícia. Deus me livre se Jesus me chegar e quando Ele chegar e me pegar lendo um jornal, ou lendo uma revista, ou me pegar e eu escutando uma música diferente. Deus o livre. Deus o livre se Jesus chegar e me pegar pelado tomando banho, né? Não.
Não, isso não é conversão. Conversão é uma mudança de vida. Isso se chama conversão. E isso daí vai ser um detalhe que eu vou trazer nas próximas transmissões para você. Algo bem detalhado nas próximas transmissões. Que o próprio Espírito Santo vai mostrar para mim. E se eu falar de conversão, eu vou falar não somente pelo que o Espírito Santo vai ensinar, mas eu vou dar um pouco do meu próprio testemunho para você. Por que hoje tem gente que fala que eu sou um cara muito chato? Ah, Jordão, você é chato com o negócio de Deus. Você é chato com o negócio de Bíblia. Tem gente que fala assim pra mim. Só que essas pessoas que me chamam de chato não conheceu a minha vida lá atrás. 20 anos atrás, da onde que eu era. Se hoje eu falo muito sobre a Bíblia, a palavra de Deus, é porque antes eu já lia a Bíblia de Satanás. Sabia disso? Se hoje eu falo, se converter e entregar uma vida para Jesus, é porque antes lá atrás eu prostrava minha cabeça para Satanás. Pra você ter uma ideia, eu não postava para santos. Porque já lá de trás eu já sabia que aquilo ali não tinha nada mesmo com Deus. Eu tinha pacto com o diabo. E isso foi o quê? Uma conversão da minha vida para o Evangelho de Cristo Jesus. Por isso, meu amigo, minha amiga, em grupo de WhatsApp e redes sociais, não se discute a Bíblia, não. Não entra nesse tipo de assunto, não. Porque muitas das vezes o que está por detrás daquilo ali é o mal, é o diabo, querendo colocar no seu coração, dúvida, medo. Como tem muita gente, Gerdau, por que você não prega a palavra de Deus nas igrejas? Eu não tenho igreja, minha amiga. A igreja, até vou na igreja, mas eu sou apenas membro. Nunca ninguém me convidou para pregar a palavra de Deus. Nunca. E teve gente que falou, que eu comentei, né? Tem gente que falou, também do jeito que você prega, acho que as pessoas vão ficar me assustar. Eu falei, não é que as pessoas vão ficar assustadas, porque eu vou lá e prego a verdade. Se é para me pregar salvação, eu vou pregar salvação. As pessoas têm que ouvir a verdade. A verdade dói? Dói. Mas está escrito, e conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Por isso que lá em Oséias diz que o meu povo sofre por falta de conhecimento. Esse conhecimento que Jesus fala não é o conhecimento da teologia. Não é o conhecimento somente da palavra de Deus. É o conhecimento de Jesus. Até sabe, Jesus vai voltar, vai. Todo mundo sabe que Jesus vai voltar. Todo mundo sabe que Jesus sofreu na cruz do Calvário. Todo mundo sabe, até o meu cachorro Thor sabe que Jesus sofreu na cruz do Calvário. Agora, o que eles não sabem é do juízo que está para acontecer. Não discute a palavra de Deus com ninguém, pessoal. Se for para vocês, se fizerem pergunta, responde com mansidão. Se começar a argumentar na tua pergunta, não fala mais nada. Não fale mais nada. Sabe o que você faz? Não saia do grupo. Nem precisa sair. Mas não entre mais em discussões. Encosta o celular no canto. Vai ler a Bíblia. Se não quiser ler a Bíblia, vai assistir algum filme, né? Ou então, melhor coisa, vai orar a Deus. É a melhor coisa que você faz. Por isso que eu falo para as pessoas. Eu junto as duas coisas. Eu sempre junto o evangelho e às vezes eu puxo até na política. É a pior coisa, a mesma coisa. Eu falo para vocês agora, só para encerrar, para não estender. Eu falo para vocês que eu tô em vários tipos de grupo, né? Aí tem um lá no grupo lá,
que gostam de discutir religiões e Bíblia, certo? E são pessoas que não são convertidas. Aí tem outro grupo lá que só gosta de discutir política, né? Gosta de discutir política. Quer discutir o evangelho comigo? Chama o Gerdau. Quer falar da palavra de Deus? Então me chame. Quer falar de política? Me chame também. Porque a minha vida também é um lado político. E aí os outros gostam de criticar, falar da política. E não sei o que, política, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Aí eu chego e falo, meu camarada, você quer discutir política comigo? Teve um que entupi, só pra encerrar, teve um que entupi ele. Falei, meu camarada, você quer discutir política comigo? Vem cá, você votou em quem? Sabe o que ele falou? Falou não, escreveu ali, né? Sabe o que ele falou? Eu não votei em ninguém. Ah, não votou em ninguém? Você votou em nulo, branco? Não, nem fui nas urnas. Aí eu falei, então fique quieto, você não tem argumento nenhum pra falar. Pra você discutir política, você tem que, nas urnas, votar em alguém. Nem que seja para colocar branco nulo, mas você tem que comparecer com o seu título. Agora, se você não compareceu na urna, você não tem mais que reclamar de nada. E eu tenho falado uma coisa, que nem eu falei praticamente no início do vídeo. Um pastor, para ele crescer espiritualmente, ele tem que fazer o povo crescer junto com ele. E o povo crescer junto com o pastor. É a mesma coisa nos dias de política. É a mesma coisa. Boa noite, a pastora Demilda. É verdade, ela convidou mesmo, mas aquele dia eu tava trabalhando. Mas eu tô aí de novo. Mas só pra falar aqui. Na verdade, realmente, a pastora Demilda me convidou, mas aquele dia eu tava trabalhando, né? Então não tinha como eu poder pregar a palavra de Deus. Mas nos próximos domingos, segunda, terça e quarta eu tô de folga. Mas só para se ter uma ideia, que nem eu falei, né? Se o pastor quer crescer espiritualmente, ele tem que se preocupar com a vida espiritual do povo. Então ele tem que crescer junto com o povo crescer espiritualmente e vice-versa. E é a mesma coisa na política, meu camarada. Entendeu? Um vereador bem-sucedido, ele tem que fazer junto com o povo. O presidente, para ser bem-sucedido, ele tem que fazer junto com o povo. Estão compreendendo? É assim. Nós temos que caminhar junto, andar junto com o povo, andar junto com as pessoas. E esse é o verdadeiro evangelho. Jesus caminhava junto com o povo, o povo seguia, o povo ia junto com ele. Os apóstolos caminhavam junto. Por quê? Porque eles estavam crescendo espiritualmente. Eles não estavam discutindo Bíblia. Até na época os fariseus também discutiam Bíblia. Ah, está escrito isso, está escrito aquilo, e fizeram isso com Jesus. Está escrito isso, está escrito aquilo, e o que o senhor fala, o que o senhor faz, e não sei o que, e não sei o que. Meu amigo, até foram discutir com Jesus com relação ao dízimo. Jesus falou, me dá uma moeda aí. Deram uma moeda para ele. Mostra aí o que tem aqui. Ah, de quem que é o rosto? O rosto é de César. Aí Jesus falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Simples. Os fariseus ficaram o quê? Caladinho. Ah, vamos pegar Jesus de jeito agora. Ah, trouxeram até uma mulher que foi prega em flagrante na prostituição. Pegaram ela em flagrante. O certo era apedrejar ela até a morte. Aí Jesus vai lá, olha aquela situação. Você vê como que é o Espírito Santo, né? O próprio Espírito Santo ali, carne e osso. Eu nem sei o que Jesus fez naquela terra, só sei que ele desenhou, ele passou o dedo, fez um desenho ali. E não olhou para ninguém, ele ficou olhando para aquele desenho lá que ele escrevendo ali na terra e falou assim, aquele que não tem pecado, então que atire a primeira pedra.
Aí quando Jesus olhou para os lados, cadê a galera? Cadê o povo? Cadê aquelas pessoas que estavam cheias de pedra para matar aquela mulher? Por isso que Jesus fala: vá e não peques mais. Você que está me assistindo, vá e não peques mais. Por isso que, de novo, pessoal, eu não sei que eu tento encerrar, mas eu fico empolgado. Por isso que eu não consigo esquecer essa... Eu vou até falar com Deus hoje. Por que o Senhor tem que estar sempre me lembrando do cego de Jericó? Porque quando o cego foi... quando Deus abriu os olhos daquele cego, é a mesma coisa. Quando Deus abre os teus olhos, aí Deus fala... Aí o Senhor Jesus falou: segue em frente, não volte para trás, não volte para a tua cidade. Ele falou para aquele cego: não volte para aquela cidade. Aí agora que vê, você vê que o Espírito Santo falou isso para mim agora. Que ele falou para o cego: não volte para aquela cidade. Ele tinha que voltar, não é verdade? Os olhos dele foi aberto, ele tinha que voltar para aquela cidade, avisar os amigos, avisar aquelas que conheciam ele, que ele saiu daquela cidade, daquele jeito. Aí Jesus fala: não volte para aquela cidade. Em outras palavras, meu camarada, Jesus fala, ele abre os teus olhos, ele abre o teu entendimento e ele fala: não volte para aquele lugar da onde você veio, porque foi de lá que você saiu com a vida destruída. Foi de lá que você saiu cego. Foi de lá que você saiu sem o entendimento. Foi de lá que você saiu surrado. Foi de lá que você saiu depressivo. Foi de lá que você saiu drogado. Foi de lá que você saiu com toda a sua vida destruída. Então não volte mais. Não volte para o pecado. Não volte para aquele lugar. Segue em frente. Você vê como é que é. E isso me lembra de que o Espírito Santo falou, porque eu argumentei tanta briga em redes sociais, argumentando coisas de Bíblia. E olha que eu tenho um pouco de curso de teologia, pessoal. E olha que eu tenho. Tem gente que foi argumentar coisa comigo, aí eu fui pela teologia, ainda mesmo assim pela teologia, eles não souberam argumentar. Aí eu vou lá, que nem eu fiz com o rapaz, viu? Eu nem fui com o argumento bíblico, fui com o argumento da teologia, e mesmo assim você não soube argumentar. Aí a gente acaba descobrindo que pessoas assim são pessoas... Eu não sei de onde que tiraram essa palavra, eu nunca vi no dicionário. Aí eles agora inventaram a palavra dizendo que são desigrejados, né? São pessoas desigrejadas. O que é pessoa desigrejada? São aquelas pessoas que são cheias de palavras de Deus, mas não tem o Espírito Santo. Não conhecem a Deus. E aí eles falam que são desigrejados, né? Acho que eles querem mostrar que são meio revolucionários, não sei o quê, né? Quer dizer, pessoas que são desigrejadas se infiltram nesses grupos, nas redes sociais, querendo argumentar com aqueles que estão na fé, com aqueles que estão dentro da igreja. Eles querem mostrar o lado oposto, eles querem mostrar que eles estão certos, eles querem mostrar que você indo na igreja você está errado, eles querem falar para você que você indo na igreja você está se sujeito ao homem, eles querem falar para você que você indo na igreja você é obediente ao homem, não é obediente a Deus. Eles querem mostrar para você que você indo na igreja é você se sujeitar a se curvar as coisas do homem, é fazer tudo aquilo que o homem manda você fazer, você vai ter que fazer, que você é obrigado, que não sei o quê. É isso que eles querem fazer. Só que são pessoas que não congregam, são pessoas que não vão na igreja, são pessoas que não se preocupam com o próximo, são pessoas que, como eu falei pro outro piazão lá, falei: vem cá, você fala tanto mal dos pastores que pedem dízimo, você fala mal das pessoas que ofertam, e você pelo menos deu uns 50 centavos para um mendigo? Sabe o que o cara falou? E você? Quem é você para falar assim? Falei: pois bem, eu vou te mostrar. Sabe o que eu fiz? Eu não vou mostrar aqui porque ó, a minha carteira tá apoiando aqui. Eu falei: se você tiver essa carteirinha aqui de doação,
que eu faço todo mês, aí você pode dizer que você ama o próximo. Porque, meu amigo, eu faço minhas doações. Eu não vou estipular o valor aqui. Não cabe a ninguém saber, certo? Mas eu faço lá, eu tenho um mês lá, que eu vou lá, eu faço o meu dízimo, devolvo o dízimo, faço a minha oferta, e tem a outra metade do mês que eu não uso por dízimo nem por oferta, mas eu vou lá e ajudo os Médicos Sem Fronteiras. Por quê? Porque a Bíblia está escrito, me deste, eu estava com fome, não me deste de comer, eu estava com frio e não me deste de vestir. E foi o que eu falei para esse rapaz. Você critica tanto, aí passou um Jesus da tua frente lá, certo? Pedindo esmola, pedindo uma comida para você, e o que você fez? Você critica os irmãos que fazem, mas você não fez. Aí então eu deduzi realmente que são pessoas que não têm vínculo nenhum com o Senhor Jesus. Vamos sair dessas brigas teológicas, vamos sair dessas discussões, certo? De grupo do WhatsApp. Eu quero aproveitar aqui, o que eu estou vendo agora nos comentários, tem alguns pastores assistindo. A pastora Ademilde, da Embaixadores, o pastor Romeu Ripa, grande homem de Deus também, da Batista Cristã. Pessoal, vocês que são pastores, me ouvem. Fala com os seus jovens, fale com os seus obreiros, fale com o povo também. Fale com o povo, se puderem fazer isso. É um clamor que eu faço por vocês, porque eu estou assistindo isso, eu estou sentindo na pele, eu estou vendo. Ensine a eles a não discutirem Bíblias, coisas teológicas nos grupos do WhatsApp, porque Satanás está lançando outro tipo de veneno. Discussões bíblicas. Porque eu já desmoreci na fé por causa de discussões bíblicas. Por mais que eu tivesse certo ali, mas foi arrebatando. E se você não tiver um alicerce, como eu li ali no livro de Mateus, se a gente não for prudente, a gente acaba caindo na fé, acaba desanimando na fé. Porque uma das coisas mais fáceis de entrar no coração de um homem, de uma mulher, de uma pessoa, é a dúvida. A coisa mais facinha de entrar é a dúvida. É a coisa mais fácil de entrar. A dúvida é pior do que aquela serpente que rasteja. A dúvida é pior do que aquela serpente que entrou lá no Jardim do Éden, que era Satanás que fez Eva e Adão pecar. A dúvida é pior do que aquilo ali. Porque se a dúvida entrar só por causa de uma palavra errada, já era. A vida espiritual nossa fica totalmente arruinada. A gente fica sem entendimento, a gente fica desesperado. A gente vai acabar ficando igualzinho aquele homem lá no livro lá que nós limos aquela vez passada, que falamos lá sobre a panela, a morte da panela. Vai ficar igualzinho aquele homem, ele vai desesperado, fica desesperado, vai lá e acaba comendo de um veneno, porque ele perde totalmente o conhecimento. Então avisa os seus jovens. A maioria que vão ser atacados serão os jovens. Não vai ser eu, não vai ser os senhores pastores, não. Porque nós ainda estamos fundados na palavra de Deus. Nós ainda conhecemos a palavra de Deus, nós estamos fundados. Mas os jovens não. Tem muitos jovens que precisam trabalhar com eles. O coração deles são totalmente diferentes. Você sabe como que é a vida de jovem hoje. O jovem enxerga um mundo totalmente maravilhoso, como nós antigamente nós enxergávamos. Só que até eles reconhecer que esse mundo é um mundo ilusório, eles vão passar por muita coisa. A maioria da criminalidade hoje, a maioria dos traficantes hoje, a maioria de pessoas que estão morrendo hoje são tudo jovens. Não é mais adulto, não são mais velhos, não. Então,
tente trabalhar no coração dos seus jovens na igreja. Não fala para eles, ó, se tiver discussão bíblica, não entra nas discussões, certo? Se tiver demais, sai de alguns grupos. Alguns grupos eu até saí, sabe? Volte e meia me coloco num grupo lá, combatendo heresia, grupo, ensino, como é que teve uma que me colocaram lá, até sair. Começaram a discutir demais, falou, ó pessoal, eu tô saindo fora e não me coloque mais. Teve um que eu tive até que bloquear o peão. Fui lá, mandei mensagem, falou, ó cara, não me coloca mais nesses grupos aí não. Quer falar de salvação? Conte comigo. Quer falar de ganhar almas? Conte comigo. Quer falar de Jesus? Conte comigo. Mas não vamos discutir Bíblia, que não é comigo não. Não vai trazer benefício nenhum. Então eu falo para vocês, até o pastor Marco Silva também aí, da Paz e Vida, que tá aí. Converse com seus jovens, converse com o povo da igreja, faça uma reunião com eles, faça uma reunião com seus obreiros, separadamente. Fala para eles não entrarem em discussões da Bíblia com outras pessoas, porque são pessoas que beberam do veneno de Satanás. Satanás conseguiu colocar no coração deles que eles estão certos e estão falando para as pessoas, falando de bíblias teológicas, que você não pode fazer isso, que você não deve fazer isso, que não está escrito isso na Bíblia, que não sei o que, não sei o que. Porque daí eles não vão conseguir ter o argumento, eles não vão conseguir procurar na palavra de Deus o que eles estão colocando, e é aí que Satanás vai lá e coloca a dúvida. Aí depois, para nós ir lá resgatar essa alma, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Ele vai começar a ir na igreja, começar a olhar com os outros tipos de olhos, com malícia. E é o que Satanás quer fazer, colocar muita malícia no coração dos jovens. E é o que tem acontecido em muitas discussões em grupos de WhatsApp e nas outras redes sociais. Quando eles entram para combater heresia, eu vejo que não é combater heresias. Eles vêm fazer argumentos, brigas de Bíblia. Mostra onde está escrito isso. Aonde que está escrito aquilo? Aí você vai lá e mostra, mas tá. Mas isso daí foi mostrado e tal. Mas vem cá, quem que falou isso? Quem que fez aquilo? Não é bem assim não. O dízimo do passado era cereais e tudo mais, e não sei o quê. Claro que era. No livro de Malaquias contava assim. Mas e os outros? Porque a maioria das discussões só para nós encerrar agora, só para vocês prestarem atenção, a maioria das discussões é dízimo, oferta e a Santa Ceia do Senhor. É uma das maiorias das discussões. Ele só consegue focar nisso daí. Ele só consegue. Mas o bispo, né? O bispo lá está enriquecendo. O outro lá, o apóstolo lá está enriquecendo. Aí você tem que chegar e falar, mas vem cá, você está generalizando? Teve o que generalizou. Para mim tudo igual. Falar, para você tudo igual? É mesmo? Olha como que a gente pega uma pessoa. Você acha que todos os pastores são iguais? Para mim são tudo igual, beleza. Aí eu demorei um pouquinho, pensei e falei assim, vem cá. Tem um bandido aí que mora na rua da tua casa? Aí eu falei, tem um piazão aí que é meio traficante. Então você é igual a ele. Você tá me xingando de traficante? Você não tá falando que todos os pastores são iguais? Então você também é igual àquele traficante. Pronto, você tá generalizando? É a mesma coisa associar uma mulher que é prostituta e chegar a dizer que todas as mulheres são iguais. E aí? Se eu generalizar e dizer que todas as mulheres é iguais àquela prostituta, então eu também tô xingando a minha de prostituta. Deu para entender? Meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Orem a Deus com relação a essas discussões em grupos do WhatsApp.
Orem a Deus. Porque às vezes tem hora que a gente precisa fazer até um jejum de redes sociais, realmente mesmo. Realmente a gente precisa fazer até um jejum de redes sociais. Porque o diabo está usando essas ferramentas e muita gente agora acaba caindo nessas conversas fiadas, bebe desse veneno de Satanás e estão aí, ó, esmorecidos da fé. Não tem mais força. E até levantar, até resgatar, até chegar e mostrar não é bem isso, não é bem aquilo, vai ser muito difícil. Não entre mais em discussões. Por isso que hoje eu estou falando com relação a isso. Hoje era para mim falar sobre conversão. Mas aquilo ali que o Espírito Santo falou para mim, eu estava indo na igreja a pé, voltei da pé. Eu até comentei com a pastora, falei, provavelmente o Espírito Deus quer falar comigo e justamente isso daí. Jardal, não entra em discussões bíblicas. Não vai te trazer benefício nenhum. Muito pelo contrário. Vai desmorecer sua fé. Não entra nesse tipo de coisa, não. E é o que está acontecendo aí. Mesmo aí no grupo onde eu estava aí, que andava discutindo aí, tem gente que acabou se esmorecendo da fé. Tem gente que falou, se tá desse jeito eu não vou mais nas igrejas. Tem gente que já falou assim, teve um lá no grupo que falou bem assim, se o cristianismo é isso daí que todo mundo tá falando, então eu não vou mais, eu tô fora. Aí eu tenho que chegar e falar, não é o cristianismo que é isso daí. É as pessoas que estão fazendo errado. Avise os seus jovens. Avise as pessoas. Avisem o teu povo. Vamos cuidar da vida espiritual deles. Vamos cuidar. Por isso que hoje eu oro a Deus, para que Deus me dá um tempo. Eu sabia que eu estou brigando com o tempo, pessoal. Eu não tenho mais o que fazer da minha vida. Eu não tenho mais. Eu tô com 43 anos de idade, né? Eu já cheguei até a pedir para Deus me levar. Falei, Senhor, se o Senhor quiser, pode me levar. Tenho um filhinho de 2 anos aí, mas a minha esposa aí, ela sabe, ela vai cuidar, vai criar. Ó meu pensamento, minhas ideias. Porque eu não tenho mais nada que fazer. Eu não tenho outra coisa que fazer. Eu, se pudesse me aposentar, eu me aposentadoria e dedicava até minha vida a pregar o Evangelho. Eu não tenho mais o que fazer. Eu gosto de fazer isso daí. O Espírito Santo que me mostra de fazer isso daí. Convites. Levo convites. Pessoas passam, eu vou lá e entrego. Eu gosto de falar. Teve gente que falou, Jardal, quais são as 5 igrejas que você fala aqui que prega a palavra de Deus em Campo Largo? Eu vou lá e cito as 5 igrejas. Vou lá e falo. Essa, você pode escolher uma delas. Mas você não convida para ir na tua? Convido também. Convido, claro que eu convido. Mas quando o Espírito Santo está contando com essas apenas com essas 5 igrejas daqui de Campo Largo, se o Espírito Santo está contando com essas 5 igrejas, que isso eu chegar e dizer não, vai só lá onde eu tô. Não, pode ir nas 5. Mas se você quiser conversar comigo, se quiser contar comigo, eu vou estar lá. E é assim. E é desta forma. Por que eu falo? Sem medo de errar. Foi essa palavra aqui que Paulo falou assim: provai os espíritos, se é que falam a verdade. E eu provei todos os espíritos. E hoje eu falo, só 5 igrejas falam a verdade. Dessas 5 igrejas, infelizmente, ela pode cair.
Mas eu oro a Deus que não aconteça. Eu oro a Deus que não aconteça. Eu oro a Deus que não aconteça. E não vai acontecer. Tem que estar instruído aqui na palavra de Deus. É ela que vai te sustentar. É ela que vai manter a sua fé. Foi através dessa palavra de Deus que eu abri os olhos e falei: caramba, o pastor pregou heresia. E com a mesma palavra, eu fui nesse tal pastor, foi a igreja que eu saí, foi daí aí que eu saí mesmo. Fui lá e falei: pastor, essa palavra que você pregou, onde está escrito? Que você falou aquilo ali pro povo? Não, Gerdau, você não está entendendo nada, você está falando do Espírito. Não estou falando do Espírito. Sabe o que eu falei? Você quer saber, pastor? Eu nem chamei de Senhor. Você é herético. E nunca mais eu quis saber daquela igreja. Nunca mais. Depois que eu saí, eu fiquei sem ir na igreja. Aí eu conheci uma pregação de verdade no YouTube de um pastor. Aí eu peguei e falei assim, não vou. Daí eu tava lendo a Bíblia e a Bíblia me ensinou a congregar, que eu devo ir congregar. Aí eu falei, pois eu falei a Deus, eu vou congregar, eu vou em todas as igrejas e vou visitar todas elas e vou ler a Bíblia junto com o pastor. Por isso que hoje eu falo 5. A outra que eu achava que era de Deus, aparentemente estava pregando a palavra de Deus, mas se curvar diante de uma arca, estender a mão diante de uma arca, não é comigo não. Para mim é idolatria. Já falei, para mim é idolatria. Ó, eu já saí de uma que já estão fazendo isso, eu entro nessa daí. Não, daí também não, né? Inclusive aí teve gente que pagou R$500 para ter uma arca de dentro da casa. É muita heresia, é tristeza no coração. É tristeza. Por quê? É a palavra de Deus. Quer conhecer a Deus? Lê a Bíblia. Quer conhecer as promessas de Deus? Quer ter fé? Lê a Bíblia. Medita nela. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é manual de instrução para a sua salvação. Tá certo? Deus abençoe a todos. Uma ótima noite. Em nome do Senhor Jesus. Qualquer coisa, você pode me procurar nos comentários ou ali no Messenger. Se você quiser também colocar o seu nome para me escrever no livrinho de oração, você manda ali seu nome que eu vou colocar, que eu estou orando pelas pessoas. No caderno de oração, estou orando, certo? Participe disso daí. Entendeu? Você não vai fazer esforço nenhum. O único esforço é você escrever o nome e deixe que eu oro por você. E o Espírito Santo vai fazer a obra. Tá certo? Se qualquer coisa, qualquer dúvida, você pode me procurar. Entendeu? Pode me procurar. O que eu puder ensinar vocês, eu ensino no nome do Senhor Jesus. Tá certo? Deus abençoe a todos. Abre os seus olhos, meu amigo, minha amiga. Você que não vai na igreja, vai na igreja. Abre seu coração para Jesus. Dê chance para você mesmo, tá bom? Dê chance para você mesmo, entendeu? Tira o seu orgulho. Não se preocupe de que tipo de pessoa que você é, entendeu? Não se preocupe. Até, tem gente que fala, Gerdau, você fala que é Raul Seixista cristão. Eu falei, eu sou Raul Seixista cristão, mas em breve eu tô para tirar esse nome de Raul Seixista cristão. Um dia, esse nome vai sair, Raul Seixista cristão. Aí vocês vão ver lá escrito assim, Obreiro Gerdau. Tá bom? Um dia vocês vão ver isso daí. Em nome de Jesus vocês vão ver. Vocês vão ver eu na praça lá. Tá? Cuidado, hein, meus amigos. Tá bom? Cuidado. Eu vou visitar vocês. Certo? Vou visitar vocês. Tá bom? Vou começar a visitar cada um de vocês que estão aí, meus amigos, me assistindo. O André, né? O Elcio aí também, né? Alguns que gostam de dar umas puxadas nos baseados. Eu vou visitar vocês aí. Eu vou mostrar a loucura da fé com a loucura da chapança de vocês. Qual é a diferença? Me aguarde.
que eu vou visitar cada um de vocês e eu sei a casa de cada um de vocês. Um dia eu ia na casa de vocês para falar de outras coisas, para falar de Raul, para falar de rock and roll, para falar de política, para falar um monte de coisa. Mas agora eu vou na casa de vocês e vou falar de Jesus para vocês. Aliás, vocês já estão me ouvindo, então vocês já estão sabendo que eu já estou pregando para vocês o Senhor Jesus. Isso significa que não tem mais desculpa. Se você morrer hoje, chegar lá no céu e você reclamar: ah, Deus, ninguém me falou nada, ninguém foi lá na minha casa. Aí o Senhor Jesus falou: ó, sabe aquele Gerdau, aquele doido, varrido, aquele lá que fala Raul Seixista cristão? Então, ele falou de mim para você. Não tem? Entendeu? Por que eu falo dessa forma? Deus não quer saber da sua ideologia, não quer saber da cor da sua roupa, não quer saber se tem cabelo grande, comprido, curto ou é careca. Deus não quer saber se você é preto, é negro, é rosa ou é amarelão. O que Ele quer saber é da sua vida, da sua alma. A coisa mais preciosa que tem é a alma. Entendeu? É a alma. O que o diabo quer, o diabo não quer o teu couro, entendeu? O diabo não quer a tua casa, ele não quer o teu carro, né? Como tem outras igrejas que pregam aí, né? Ah, cuidado, que o diabo vai tocar ali, que o diabo vai tocar aquilo ali. Não. O diabo quer é a sua alma. É a sua alma. E sabe qual é o segredo do diabo tragar tudinho a sua alma? É ele fazer você cair no pecado. Quanto mais você cair no pecado, mais sujo você vai ficar. E quanto mais sujo de pecado você ficar, mais distante você vai ficar de Deus. Porque o que nos afasta de Deus é o pecado. Não é Deus que se afasta de nós, é nós que se afastamos de Deus por causa do pecado. E o diabo, para ele tirar um cristão da presença de Deus, ele tem que fazer o cristão cair no pecado, cair no erro. Aí o cristão, ele cai no pecado, cai no erro, e o Espírito Santo vai lá, tenta convencer ele, e ele ficar com vergonha e não se arrepender, já era. Aí ele vai começar. Aí começa o pecado e acaba se afastando. Quando o cristão se afasta mesmo da presença de Deus por causa do pecado, aí o diabo chega, vem e pau, pronto. Aí sim, aí ele vai tocar na sua vida, toca na sua saúde, toca nas suas coisas, até você acabar morrendo. E a maioria que se afastaram da presença de Deus por causa do pecado, o Espírito Santo foi lá e convenceu, como o pastor pregou hoje. O Espírito Santo vai lá e convence, mas a pessoa não deu liga. O que vai acontecer? Ela se envergonha na presença de Deus. Aí ela vai se afastando, e a maioria acaba cometendo suicídio. A maioria acaba cometendo suicídio. Antigamente o suicídio era muito com as pessoas depressivas. Hoje, o suicídio agora se dividiu. Se tiver 10 suicídios hoje, 5 eram pessoas por causa de uma depressão, por causa de uma vida totalmente errada, por causa de muitas coisas. Mas os outros 5 é porque um dia estiveram na presença de Deus, caíram no pecado, Satanás continuou fazendo eles cair no pecado, eles continuaram no pecado, ficaram injuriados com aquelas coisas, se envergonharam diante de Deus, ficaram com vergonha de ir na igreja, ficaram com vergonha de ir na presença de Deus, foram atormentados consigo mesmo, como Judas. Judas foi, né? Depois que Judas traiu o Senhor Jesus, ele foi atormentado pela sua própria consciência. E uma pessoa, quando ela é atormentada pela sua própria consciência, ela acaba cometendo suicídio. O suicídio dos cristãos é a atormentação da própria consciência. Tá certo? Então não esquece, principalmente com os seus jovens. Fala com eles, fala com os seus jovens, fala até com os seus obreiros, para os obreiros começar a sentar, conversar com o povo, né? Ensinar eles a sentar, conversar com o povo,
já instrui os obreiros a falar com o povo, falar com as pessoas, né? Ó, não entre mais em discussões bíblicas, essas coisas. Pede essa direção, ó, não fala porque eu tô falando, mas peça a direção do Espírito Santo, porque se o Espírito Santo falou isso pra mim, falar em redes sociais, com certeza ele vai falar também com vocês, porque o Espírito Santo é o mesmo, o nosso Deus é o mesmo, nós servimos ao mesmo Deus, tá certo? Agora sim, Deus abençoe a todos e que vocês tenham uma vida aí cheia da presença de Deus, tá certo? Que Deus abençoe os ministérios de vocês, pastores. Eu oro por vocês também, eu sei que vocês estão me assistindo. O nome de vocês não deram os seus nomes, tá? Mas eu mesmo peguei o nome de vocês, falei, ó, vou colocar o nome deles, né? E também tô orando até pros outros pastores que estão meio perdidaços, também já tô orando por eles, o nome deles também. Eu oro por vocês também. Eu oro por vocês. Eu oro por vocês. Não deixe. Não mude o foco do evangelho, por favor. Não mude o foco do evangelho. Eu até comentei, conversando com o pastor Márcio esse tempo. Eu falei assim pra ele, eu falei, poxa, pastor, se não fosse essas 5 igrejas, eu ia chegar e dizer, e agora? E agora? Em outras palavras, né, eu falei, falar pra Deus, e aí daí, Deus, como é que fica? Ferrou tudo. Já imaginou se nenhuma dessas igrejas falasse a verdade aqui em Campo Largo? Essas 5 fossem iguais àquelas, né? Para quem me conhece já sabe do que eu tô falando. Fosse iguais àquelas, e daí como é que fica? Daí cabia a mim dar uma de louco mesmo, pegar uma caixinha, ir lá na praça e começar a pregar a palavra de Deus e falando as heresias de todas as igrejas. E eu sei que se eu fizer isso, eu vou até preso. Porque a guarda municipal vai lá, vai querer tirar minha caixinha de som, aí eu não vou deixar, eu vou brigar, eles vão me prender por até resistência à prisão. Mas também, se me jogarem também na cadeia lá, é outra história que também vai mudar. É a hora que eu vou chegar e falar de Jesus para todo mundo ali. Ó, vocês vão se converter, ou não vamos se converter, e pronto, e fim de papo. É assim que funciona. É assim, desta forma. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.